Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos e muito obrigado por terem visto em tempo a nossa antecipação da live que não será possível amanhã. E aí vocês já estão a postos, isso me enche o coração de alegria e de prazer em poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com todos, como estamos nos propondo a fazer esta noite. Hoje, conforme temos anunciado, nossa proposta é trabalhar o tema teste de genuinidade em cima do texto de Romanos 8, de 9 a 17, texto que estaremos, evidente, trilhando passo a passo nos nossos estudos, nas minutas das quintas-feiras, no devido tempo, bem lá mais à frente. Mas hoje sentimos em nosso coração, movidos pelo Espírito de Deus, já há vários dias, o desejo de nos determos sobre este texto e fazer uma reflexão. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas com outra abordagem, na igreja onde estive domingo passado, em Ribeirão Preto, atendendo ali a solicitação de alguns da liderança, e aí passamos de forma mais ligeira em cima do texto. Hoje nós vamos trazer para esse texto uma reflexão que não está diretamente ligada ao que foi apresentado lá, mas dentro desse nosso tema, teste de genuinidade, que eu também poderia, talvez melhor colocando, chamar de teste de interioridade. Acontece que a colocação teste de interioridade exigiria mais esclarecimentos e poderia não ser bem absorvida por algumas pessoas. Então, teste de genuinidade vai expressar aquilo que a gente pretende dizer e fica mais claro para quem está percebendo. E vamos então para dentro do nosso texto de Romanos 8, de 9 a 17, onde a gente vai fazer essa verificação. Por isso que eu disse que é uma reflexão. Por que eu estou fazendo questão de chamar de reflexão? Geralmente o que se faz em cima de um púlpito, Bíblia aberta, em cima de diante de um canal de comunicação, no caso de pregação da palavra de Deus, é a pregação de um sermão, de uma mensagem. E é uma pregação, uma aplicação direta dentro de um texto, onde você contextualiza, onde você faz uma exposição textual ou defende um tema, algo parecido. A reflexão não faz uma diferença em tese da proposta, é mais em termos da técnica, da abordagem. Quando a gente fala de reflexão, no meu caso em particular, eu penso assim: aquilo que eu vou desenvolvendo das considerações do texto, de forma aplicada mais diretamente, pessoalmente a mim, eu vou compartilhar com outros. Então, é como quem lê uma mensagem, um trecho curto de uma reportagem ou algo parecido e fica refletindo sobre aquilo que leu. Pois bem, é isso que chamamos de reflexão diante de um texto da palavra de Deus. Portanto, abrindo sua Bíblia aí em Romanos 8, leremos de 9 a 17. Eu gostaria também de dizer que a leitura que eu vou fazer dentro da Nova Versão Internacional, de que me sirvo sempre, nem todos que acompanham as nossas leituras e mensagens fazem uso dessa versão, para esta abordagem e considerando o que temos diante de nós, esta é a tradução que melhor atende ao que nós queremos fazer, a NVI. Então, lendo na NVI, Romanos 8, de 9 a 17. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como temos nas mais antigas versões, este tal não é dele. Interessante, né? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. A justiça que nos foi imputada por meio de Jesus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O inverso não é verdadeiro, viu? Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você inverter um versículo, ele não se cumpre na realidade da vida da igreja.
A ordem é unicamente esta que Paulo escolheu e com que ele proclamou esta declaração do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E é com ele, o Deus que nos deu o Espírito do Filho, que nós vamos falar neste momento, para então nos debruçarmos sobre a sua palavra nesta reflexão. Glória ao teu nome, Pai eterno, Senhor do céu e da terra, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Criador de nossas vidas, nosso Redentor por meio de Jesus, nosso Pai Celestial por causa da justiça que nos foi imputada na justiça de Jesus o Senhor. Glória ao teu nome pela tua palavra viva e eficaz. Glória ao teu nome por sua glória, por sua beleza, por tua voz retumbante nela quando a lemos, pela maneira como ecoa dentro do nosso coração. Como faz a nossa alma vibrar de expectativa, de ansiedade, de gratidão, quanto desperta dentro de nós a adoração ao teu santo nome. Palavra viva, disso nós podemos testemunhar com fé e verdade. Tua palavra é viva, tua palavra comunica, tua palavra responde, tua palavra injeta esperança, tua palavra nos lança para frente, tua palavra nos envolve com segurança. Tua palavra alimenta a nossa fé, tua palavra nos dá lentes espirituais, nos capacita a te ver. Glória ao teu nome, glória ao teu nome por tua palavra. Como salmista podemos dizer, em Deus louvaremos a sua palavra, no Senhor louvaremos a sua palavra, nós louvamos a tua palavra. Nós te bendizemos porque ela nos traz sabedoria espiritual, sabedoria de Deus e não dos homens. Glória ao teu nome pelo que dela podemos depreender esta noite. Pedimos, guia-nos nela. Ó Espírito de Deus, guia-nos nesta palavra. Que ela encharque os nossos corações. Que ela nos traga agasalho, linimento, conforto. Que ela nos renove a esperança e a confiança. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amém. Como dissemos, meus irmãos, dentro desse trecho lido, nós queremos, nesse trecho lido deste capítulo mais glorioso da Bíblia, que é o capítulo 8 de Romanos, nós queremos pensar em testes de genuinidade. Estou pondo no plural, mas na verdade seria teste de genuinidade. E eu disse, já expliquei, que melhor seria dizer teste de interioridade. Porque por genuinidade, por teste, a primeira ideia que ocorre às pessoas quando ouvem essa fraseologia é pensar, quando ouvem, é pensar que Deus nos testa para ver alguma coisa em nós. Deus não precisa disso. Não preciso lembrar aqui aos irmãos que Ele é onisciente. Se passamos por algum teste e passamos, esse teste tem a ver conosco e para nós mesmos. Deus nos testa para nos ajudar a termos uma autoverificação e amplificar a nossa confiança ou nos levar a buscar graça, misericórdia, mudança, transformação, conforme a conclusão do teste a que chegarmos. E, na verdade, o que temos aqui neste texto de Romanos 8, de 9 a 17, é uma série de testes que comprovam a nossa genuinidade cristã. Se nascemos de novo ou não, se estamos na periferia, se estamos nos átrios externos da fé, se estamos lá dentro. É evidente que a tentação que vem com toda a força, e que Deus nos guarde dela, é usarmos isso aqui como teste a respeito do outro. Mas isso não nos diz respeito. E nem é esta a proposta. O teste é a nosso próprio respeito. Onde estamos, quanto estamos, até onde já passamos por transformações, o que está de fato sendo produzido e o que está instalado. Teste de nossa genuinidade cristã. Mesmo porque, daí a validade destas considerações, muitas vezes somos colocados em dúvida por nós mesmos, por nossa própria mente e pelo tentador que não perde tempo de fazer isso. Se ele fez com o Filho de Deus, se ele pretendeu isso com o Filho de Deus, naquilo que a Bíblia chama de tentação, quem somos nós para pretendermos que escaparemos?
E a Bíblia nos mostra em Mateus 4 que quando Satanás se apresenta a Jesus no deserto, o primeiro discurso dele foi: "Se tu és". E aqui temos um teste de genuinidade que vai na contraproposta do que Satanás levou para Jesus. Porque Paulo vai usar o mesmo "se", só que não com aquela mesma intenção e nem com aquele mesmo propósito. Você tem 8 Cs, 8 partículas desta conjunção conclusiva, aqui nesse trecho de 9 a 17 de Romanos 8. 8 vezes Paulo faz uso dessa expressão se, 8 vezes. No texto original, há uma pequena diferença da forma como ele a usa. É interessante isso. 2 vezes, e você a vê traduzida literalmente na nova versão internacional, por isso que eu disse que seria apropriado considerar esta reflexão. Nesse texto, ele diz no versículo 9, se de fato, entende? Depois ele vai dizer de novo, no versículo, eu vou achar aqui e vou lhe mostrar. Bem, eu achei, é no 17. Então, no primeiro que nós estamos usando e no último, 17, ele vai usar a expressão se de fato. Ela é outra palavra, que se traduz também pelo se. Se de fato, versículo 9. Se de fato, versículo 17. Ele começa no versículo 17 dizendo: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Por que ele não usou simplesmente a ideia de endi, no grego, que seria se, o simples se, que ele vai usar outras 6 vezes, e aí você vai tê-los no versículo 9 mesmo, a segunda parte, no versículo 10, no versículo 11, no versículo 13, no versículo 17, 2 vezes, no caso aí, uma vez. No versículo 17, uma vez, que a outra vez já é se de fato. Por que ele usa se de fato nesses 2 versículos e depois apenas o se, essa partícula diferencial que nós também temos no português? Porque para o que ele diz no 9 e para o que ele diz no 17, ele precisa de uma palavra com reforço. Não basta dizer se, para que você sinta a diferença. Vamos reler aqui. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí, os outros em que ele não disse de fato. Esse alguém não tem, mas se Cristo está em vocês. Depois no 11, esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Depois no versículo 3, pois se vocês viverem. E depois, por último, no 17, se somos filhos. Entende? Mas ele vai usar o se de fato no final do 17. Bem, a diferença reside no fato, daí ele ter usado o reforço, da força do argumento. Ele precisa começar com um argumento impactante. Qual é o argumento impactante? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Isso aqui é ponto de partida. Para ele poder afirmar tudo que ele vai dizer daqui até o 17, de profundidade imperdível e de vários graus de profundidade, ele precisa começar com uma expressão muito forte. Se de fato, se é fato que, fato, precisa ser fato. O que é fato? Fato é ocorrência, fato é experiência, fato é realidade e realização, entende? Por isso que ele começa a dizer, se em verdade, se de fato, se como ocorrência real, o Espírito de Deus habita em vocês. E depois no 17 ele encerra toda a argumentação que ele veio trazendo, quer dizer, ele começou com impacto no 9 e aí discorre naqueles degraus, como eu lhe disse, e encerra todo o argumento, mais uma vez dizendo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se é fato, se é uma realidade perceptível e visível que participamos, se isso está ocorrendo, então vale dizer assim, no 9, quanto à habitação do Espírito em nós, se isso está ocorrendo, ele estaria dizendo, então se de fato, ele encerra tudo no 17 dizendo, se isso está ocorrendo, se de fato vocês participam dos seus sofrimentos, nós participamos dos seus sofrimentos, entende? Por isso que os outros C são mais fracos. Os outros C não falam de hipótese. Os outros C estão falando de redundância.
Aquilo que acontece no 9 vai redundar em quê? Vai redundar em, se não tem o Espírito de Cristo, é evidente, lógico, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vocês, isso tudo é redundante, porque depende da habitação do Espírito. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ele está repetindo o verbo habitar, de que ele vai usar mais 2 vezes, então no total 3, ele vai então mostrar que é redundância, porque ele habita em vocês, de fato. Então, se ele não habitar, se não, você não o tiver, você não pertence a Cristo. Se ele habita em você de fato, então ele está em vocês. Aí o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E é evidente, se de fato ele habita em vocês, então o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Ele tem que repetir o mesmo pensamento no 11. Depois eu disse que está no 13, então mais uma vez redundante. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, aliás o 13 tem 2 se, eu li um só, tem 2, e é isso mesmo, por isso que dá no total 8. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos, porque se de fato o Espírito habita, se isso ocorre de verdade, então vocês podem fazer morrer os atos do corpo. E aí, no 14, no 15 e 16, a partícula desaparece. São 3 versículos que ficam entre aquela primeira ênfase forte do versículo 9 e o fechamento no versículo 17. 14, 15 e 16. Aqui não cabe estabelecer contrapartida, hipótese, não. A essa altura, se todos esses 6 se cumprem, decorrentes daquele que está lá no versículo 9, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, se todos esses 6 ocorrem, aí vem o estabelecimento dos absolutos de Deus, os que são inegociáveis, os que não dependem de eu ter muita fé, pouca fé, não depende de eu ser muito instruído ou pouco instruído na Bíblia, não depende de eu ter muita experiência espiritual, eu ter pouca experiência espiritual, não depende do nível de espiritualidade, depende de legitimidade. Por isso, teste de genuinidade. São os absolutos de Deus. Quais são esses absolutos de Deus? Versículos 14, 15 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este é o primeiro absoluto dos 3. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados, aqui, eu falarei melhor depois, significa sob o domínio, estão sob o domínio dele. Aquilo que ele começou dizendo no versículo 9. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Todos os que são guiados, todos os que estão sob o domínio do Espírito, nós vamos ver isso mais detidamente. Talvez isso cause algumas náuseas, ou talvez cause muita alegria, dependendo do lado da ponta em que você se encontra. Pois bem, no versículo 15, o outro absoluto. Vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam. Então não há hipótese aqui. Há uma afirmação feita com autoridade. Receberam o Espírito que os torna filhos, senão nada disso teria acontecido, é absoluto e negociável. Não depende do tamanho da sua fé, volto a dizer, do tamanho da sua espiritualidade, do tamanho da sua experiência. É ato de Deus. Não é o que você faz com o Espírito que você recebeu. É o que Ele realiza em você uma vez que Deus te deu o Espírito e o pôs dentro de você. Bonito, não é? Fortalecedor para a fé, não é? Estimulante para a fé, claro que é. E eu creio firmemente que você está me acompanhando nesse entendimento e nesse pensamento. Então, o terceiro absoluto está no versículo 16. O próprio Espírito testifica, testemunha ao nosso espírito, ao nosso íntimo. Não é no nosso entendimento, não é no nosso intelecto, não é nas nossas funções inteligíveis. Elas todas podem responder a isso, porque não pode ser diferente. Diferente disso, teríamos alguma patologia grave, daquela assim, de nível de internação psiquiátrica,
Então é claro que damos respostas inteligíveis a essa obra interior, mas ele não está trabalhando no nível da nossa psique. Ele não está dando comunicação aos meus sentimentos. Meus sentimentos são respostas a esta comunicação, que é muito mais interna, que independe do meu estado exterior. Eu posso sofrer uma patologia muito grande, eu posso passar por um processo de Alzheimer, demência, eu posso passar por um processo de desmemoriação temporária ou acidental, traumática. O testemunho do Espírito não vai ser borrado, atrapalhado e nem perdido e impedido por conta das obstruções psíquicas e neuronais. Não, ele é feito no íntimo do meu ser. Então é uma convicção que é mais profunda do que o inferno e é tão elevada quanto o céu. Ninguém pode alcançar. É o Espírito de Deus. Ela está fora de todo o controle das hostes espirituais. Ele dá testemunho no meu íntimo, no meu espírito, de que eu sou filho de Deus. Então eu te apresentei 3 absolutos, onde o C não entra. Versículo 14. Somos guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos de Deus. Não recebemos um espírito que nos dê temor, mas recebemos o espírito que nos torna filhos. Recebemos esse Espírito, é o 15. E esse Espírito dá testemunho em nosso íntimo de que somos filhos. Os 3 absolutos que são decorrentes da resposta positiva ao que Paulo disse no versículo 9, se de fato. Você percebe, já nestes 20 minutos que eu ocupei da sua atenção com essa explanação, que seria todo o tempo que os pastores chamados homiléticos ocupam pregando o sermão inteiro. Você já percebeu? Graças a Deus eu não sou homilético, viu, gente? Embora tenha sido por anos professor de homilética nos seminários, graças a Deus eu não a cumpro. Por isso que a gente gasta 1 hora cada vez que prega. Pois bem, aqui em 20 minutos eles já teriam pregado uma mensagem inteira, que é o tempo que a homilética permite, a favor do ouvido do ouvinte. Pois bem, nesses 20 minutos que você esteve me ouvindo, você já deve ter percebido que, de fato, nós estamos fazendo uma reflexão. Eu não estou cumprindo aqui padrões homiléticos, eu não estou apresentando a você a primeira categoria, a segunda, a terceira ou a quarta. Eu estou levando você a correr pelo texto, para cima e para baixo, refletindo nele. E é neste movimento que então a gente volta ao início para dizer que tudo que vimos aqui desses 3 absolutos, onde não cabe o ser, são decorrentes do que é inegociável no versículo 9. Quando eu digo o que é inegociável no versículo 9, assim como será no versículo 17, se de fato é o que Paulo, a expressão com que ele trabalha, se são inegociáveis, logo Paulo não está colocando em xeque, pondo em dúvida. Ele está fazendo uma afirmação de contraste. O que quer dizer isso? Ele está levando você àquele tipo de ponderação em que você quase que instintivamente faz assim, ou faz assim. Entende? É automático. É algo do nível da mesma expressão que você vai encontrar em João 14, quando Jesus diz assim, e se eu for, voltarei para vocês. Ele não estava pondo em dúvida que ele iria. Ele estava fazendo uma afirmação por contraste, que pode ser traduzida, pois, quando eu for, cabe aqui. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, quando de fato o Espírito passou a habitar em vocês. E a palavra que prevalece aqui no versículo 9 é domínio. O verbo habitar, eu já disse que ele usa 3 vezes, é fato, aparece aqui no final do 9, aparece de novo no 11 e aparece de novo no fim do 11 também. No 11 ele aparece 2 vezes. Pois bem, quando ele diz, e a palavra-chave aqui é domínio, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, ou seja, estão sob o domínio do Espírito. O que ele está dizendo é, uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, só existe
um espaço de ação para ele na sua vida. Domínio. Vamos entender o significado de domínio. Domínio não é possessão, mas é posse. O que é possessão? Possessão, infelizmente, é aquilo que por uma ignorância, onde não cabe perdão nem desculpa. Alguns pensam que está acontecendo dentro de igrejas neopentecostais ou pentecostais, reuniões pentecostais. Aquela coisa aberrante, escandalosa, carnal, histérica, doentia, patológica, que atribuem ao Espírito Santo dizendo que eles estão possuídos pelo Espírito. Isso é possessão, que não tem nada a ver com posse ou unção. A possessão, como acontece no paganismo, como acontece no ocultismo, há uma entidade de fora que vem, domina as faculdades e depois vai embora. Isso é possessão. Isso pode durar um longo período, um grande episódio, pode ser curto. Nos terreiros de Umbanda, as possessões acontecem em períodos curtos. Depois a pessoa sai dali tão dominadora da sua integridade psíquica quanto como entrou. Isso é possessão. O Espírito Santo não faz isso conosco, porque ele é o Espírito Santo de Deus. Ele veio do céu e não do inferno. Então ele não faz possessão. Ele unge, é posse. Agora a posse é permanente. A posse é domínio. É disso que Paulo está falando. Quando Deus enviou o Espírito dele para dentro de mim e de você, e já falamos isso, especialmente quando passamos por Efésios e quando estivemos aqui fazendo outras abordagens anteriores em Romanos, das minutas, nós chamamos a atenção dos irmãos para o fato de que o Espírito de Deus nos foi dado por Deus como uma garantia que Deus tem de que pertencemos a Ele. É o selo, como Paulo diz em Efésios 1, 13 e 14. É a marca do proprietário. Não é só penhor da herança, ele está ali como guardião para levar até Deus no dia da redenção do nosso corpo. É o que está escrito lá. 2 versículos, 13 e 14, dizem todas estas coisas aí. Lindo, não é? Toda uma teologia aberta para o nosso entendimento e para a nossa fé. Pois bem, quando ele fala então em domínio, o que ele está dizendo é: o Espírito que nos foi dado para ter posse, para ter domínio sobre a vida. Isso vai ficar mais claro quando lá no capítulo 14, versículo 7, ele vai dizer para nós que nós não pertencemos a nós mesmos. Ele diz lá: nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. E 8, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, porque o Espírito da posse, da propriedade de Deus, está lá como guardião, habita em nós. Em aonde? Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 6,19, em nosso corpo mortal. Ele habita nesse corpo. Ele está disputando espaço com a nossa carne. Mas ele tem domínio. É evidente que se eu dou espaço à carne, ela cresce. Isso não quer dizer que ele diminui, quer dizer que ela cresce. À medida que ela cresce, ele se entristece, mas ele não perde o seu domínio, porque o domínio foi dado por Deus. Mas domínio, então, significa posse, e tem uma abrangência muito maior do que como ser, e tire isso da sua cabeça, por favor, porque não é verdadeiro, como se fosse alguma influência. Ele entra, ele faz uma influência, eu dou atenção a ela ou não dou. Não. Domínio está na mesma proporção do primeiro absoluto, que é ser guiado por Deus. Domínio significa que ele assume a minha vida. Vou dar um tempo para você deglutir. Se alguém é cristão, se alguém nasceu de novo, está sob o domínio do Espírito. O Espírito responsável, porque ele veio da parte de Deus, assume a minha vida. Assume para ser de Cristo. Assume e trabalha esta vida. Com todas as dificuldades que eu vou oferecendo, chamada desobediência, chamada incursão no terreno do mundo da não santidade ou desobediência. Ele está dando a marca de que eu sou propriedade e está me trabalhando. Ele está me trabalhando. Por isso que dói. Por isso que muitas vezes padecemos.
Por isso que muitas vezes experimentamos decepções graves na nossa fé, nas nossas expectativas, nas nossas súplicas. Coisas parecem vir tão contrárias à nossa vontade e esperança. As nossas orações, os nossos pedidos de oração, a resposta não foi atendida ou foi atendida na ordem inversa, não só. Decepções e determinadas angústias, que tem cara de gente, que tem endereço físico, temporal. E a gente fica atribuindo ao diabo, a alguns outros, como eu ouvi este final de semana, ontem, na verdade, um casal muito querido se referindo a uma entidade religiosa que tem por aí que se pensa cristã, onde eles dizem o tempo todo, é o bicho, é o bicho, é o bicho. Na verdade, nós ficamos atribuindo ao bicho, ficamos atribuindo ao diabo, mas o que está acontecendo é apenas uma militância de carne e espírito, o espírito me levando para a direção de Deus e eu fazendo força para o outro lado e o aguilhão entrando na minha carne e doendo. Aí vale passar vergonha, tristeza, decepção, vale tudo isso. Dói? Claro que dói. Hebreus vai nos esclarecer, você já estudou isso conosco, no capítulo 12, que isso se chama disciplina. Toda disciplina no momento não é motivo de alegria, não é isso que ele diz. A disciplina não faz ninguém festejar, celebrar. Não, é motivo de tristeza, ele diz. A gente fica triste, até envergonhado. Às vezes a jactância, aí Deus puxa o tapete para mostrar que somos pó. E aí cai toda aquela glória de espiritualidade tão aplaudida, e a gente fica desse tamaninho. Não é verdade? Ele tem o domínio. Mas esse domínio tem frentes. Esse domínio nos empurra na direção do que eu chamaria assim, e não se escandalizem, do sagrado. O sagrado não é o que é físico, gente. O sagrado não tem a ver com espaço, lugar, local, formas, liturgias. Não. Sagrado é o que é interno e é espiritual. Ele nos empurra na direção do sagrado, na direção de Deus, na direção de sermos adoradores. A Bíblia diz que ele glorificará Jesus, ele está aí em você para fazer isso. Há duas funções e todas elas paradoxais, todas as duas, uma com a outra são paradoxais, do Espírito em mim e em você. O Espírito que habita em mim e em você, Jesus disse em João 16, nos foi dado para glorificá-lo. E Paulo vai nos dizer aqui em Romanos 8, daqui a pouquinho mais à frente, só que não é o nosso assunto hoje, que ele em mim e você geme. Ao interceder por nós, ele geme. É evidente. Qual mãe? Eu estou falando para dezenas aqui. Qual pai? Eu estou falando para dezenas aqui. Não geme quando vê um filho dar cabeçada por má escolha, por desobediência. E se for mãe cristã, pai cristão, eles estão aqui diante de mim, esse gemido é feito com lágrimas, com aflição, com pedido de oração daqui e dali, ou então com vergonha, pondo a mão na boca, escondendo dos outros, porque o filho está dando mau testemunho, ou fazendo má escolha, especialmente na área afetiva. Meu Deus, quanto isso preocupa os pais. E o que acontece com esse pai e com essa mãe? Ele geme. A mente fica tomada por aquela situação. Parece que o universo todo se resume na vida daquele filho. É disso que estamos falando. Ele geme em nós. Ele geme pelas nossas dores. Ele geme pelos nossos pecados. Ele geme, mas também ele glorifica o Pai. Lembram? A Bíblia dizendo que Jesus exultou no Espírito. Está aqui, ó, para deglutir também de novo. Não estou constrangendo ninguém. Estou compartilhando com você verdades espirituais que precisam ser expostas. Tem crente que jamais entendeu e nem quis saber do significado de exultar no Espírito. A Bíblia deixa clara para nós que o movimento do Espírito, o agir do Espírito produz alegria. Todas as vezes que a Bíblia fala em alegria espiritual, é uma atribuição direta ao agir do Espírito. O próprio Senhor Jesus exultou no Espírito. O Espírito produz isso, ele produz alegria espiritual. É quando então isso encharca nossas emoções, isso extravasa através das nossas emoções, e os que não têm equilíbrio, não se descuidam, partem para o emocionalismo, aí partem para a patologia da coisa, mas não invalida o fato de que as emoções foram trabalhadas, atingidas, ou foram os instrumentos com que minha estrutura biológica, minha estrutura biopsíquica respondeu ao agir interior do Espírito.
mas ele produz alegria, ele exulta, mas também geme. Isso é o domínio do Espírito. Se ele habita em mim, estas coisas inevitavelmente vão acontecer. Por isso é que, como redundância, ele vai dizer, por uma questão de lógica, se você não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque ele está aí só para dar pertencimento. Ele está aí só para dizer que você é de Cristo. Não é só, né? Eu quero dizer que uma vez que ele está aí, isso está dizendo que você é de Cristo. Logo, quem não é de Cristo, o Espírito não está lá. Claro que não. Aqui mesmo, no texto, no versículo 15, nós lemos que Deus é quem põe o Espírito do Filho dentro daqueles que creem. E Paulo, mais explicitamente, em Gálatas 4:6, ele diz isso, que porque cremos, Deus enviou para o nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, tal como ele diz aqui no versículo 14. Porque cremos, porque fomos adotados como filhos. Aí vem o registro, vem a certidão de registro, de autenticidade, de genuinidade. O Espírito passa a habitar aqui dentro, para que Deus ouça esse sotaque do Filho, essa voz do Filho, Abba, quando eu o invoco. Então, volta a carga. A crente que nunca entendeu do exultar no Espírito. Está aí uma proposta, busque isso. Vá ao Pai, a quem Jesus disse que devemos pedir o Espírito. O Espírito habita dentro de você, então peça a manifestação do Espírito na sua vida. Chegue e diz, Senhor, me ajuda a experimentar essa alegria do teu Espírito em mim, esse teu prazer por mim, de que tua palavra me fala em Efésios 1:6. E enche-me da tua alegria. A alegria que nos faz exultar como Jesus exultou. Eu daria toda a minha vida e 1000 se eu tivesse para assistir esse momento de Jesus exultando no Espírito. E a Bíblia só registra o que ele disse quando exultou. Graças te dou, ó Pai. Eu tenho certeza de que se ele estava exultando no Espírito, ele não fez como em nossas reuniões de oração, em nossas orações de abertura de culto. Graças te dou, ó Pai. Ou à mesa das refeições. Graças te dou, ó Pai. Não foi assim, não, tá? A começar pelo fato de que ele era judeu e a forma... A coreografia do judeu para adorar a Deus era bem viva, bem vívida. Jesus exultou no Espírito. Eu imagino, braços estendidos, o Senhor saltando de alegria. E tinha motivo para isso. E ele expressa essa alegria. Você está sob domínio. Pois bem, voltando a dizer, não pense que significa influência. Então não confunda. Quando você atravessa uma fronteira de um outro país, outra cultura, mesmo que seja com a sua língua, por exemplo, Portugal, mas se você vai para uma outra cultura que inclusive é caracterizada por outro idioma, outra língua, você entra sob os domínios políticos daquele país. Você tem de obedecer às leis daquele país. Não adianta você tentar se comportar ali atendendo às leis do seu país. Pode ser que as leis do seu país sejam mais rigorosas, e eles não vão entender aquelas leis, vão achar você ridículo, então vão bater de ombro dizendo que isso é desnecessário. Mas pode ser que você emerja de um país de leis frouxas, ou sem leis. Por exemplo, leis de trânsito na Bolívia, pelo menos a Bolívia de 40 anos atrás. Mas eu estive lá em 99, então ainda era a mesma coisa. Então ainda valia. Então, de 26 anos atrás, ó, como é que reduzi? Vamos pensar nas leis de trânsito da Bolívia, que eu só posso falar de 26 anos atrás, que a partir dali já não sei, né? Tudo muda. No trânsito da Bolívia, especialmente em La Paz, na capital, a coisa é meio louca, sabe? Sabe aqueles trevos largos, onde você tem que... Eles existem para que os carros não batam um de frente para o outro, porque não tem semáforo. Tem o trevo, isso faz com que você pare, porque tem a preferencial de quem vem, você que vai dobrar à esquerda, ou a preferencial é sua que vai dobrar à esquerda, ou dobrar à direita, dependendo do país, e a outra via aguarda lá, então não é preferencial. Na Bolívia, não passa quem está na via preferencial. Na Bolívia passa quem buzina primeiro. Que é isso, pastor? Sim, é verdade, é isso. Quem buzinou primeiro é que vai. Azar o seu se buzinou junto. Azar o seu se não ouviu a buzinada do outro. Buzinou, passou. É como se dissesse, alto aí, tô indo, hein? Você imagine esse sujeito, com esse tipo de lei,
Entrar num país, não aqui no Brasil, que está muito pertinho, onde isso aí pode funcionar também, ele sai inteiro do outro lado e não passam a carteira dele. Mas imagine entrar, por exemplo, na Espanha, onde todos os caminhões, os carreteiros, só podem trafegar pela faixa da direita. Se passar para a esquerda, recebe multa no ato e tem que pagar na hora. O carro encosta, o guarda chega ali do lado, ele tem que pagar com dinheiro vivo. Se não tiver dinheiro, não sai dali. Nem ele, nem o caminhão, nem a carga. Lei rigorosa. Pois bem, esse boliviano entrou lá na Espanha. Se ele chegou lá na Espanha com esses hábitos locais do trânsito, no mínimo ele vai parar na cadeia. Quando ele entrou na Espanha, ele ficou sob as leis do trânsito da Espanha. As suas não contam mais. Quando o Espírito habitou você, entrou em você, você passou a ficar sob as leis do Espírito de Deus. Isso é o domínio do Espírito. E isso tem muito a ver com a cultura, sim, porque ele está transformando a sua cultura na dele, na do céu. Está te comunicando essa cultura. Ele está fazendo um trabalho de transformação. É a missão dele, está lá em 2 Coríntios 3,18 e outros textos mais, Efésios 4,16 e por aí vai. Aleluia por isso. Você está sob o domínio do Espírito. Se ele não habitar em você, você não pertence a Cristo. É uma redundância que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dando ênfase, ele está fazendo uma redundância. Quem não tem esse Espírito não é dele. Quem não é dele não tem. Pronto, é isso. Mas se ele está em vocês, percebe? Há uma diferença entre estar e habitar. Não estou falando de localização, não estou falando de modo, estou falando de forma de se expressar. Se está em vocês, não é que você faz o seu corpo morrer, você faz a sua carne morrer, mas esse corpo que está condenado a morrer, ele está morto, é garantido, ele tem um compromisso com a morte. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça que foi imputada. É o que ele disse aí no versículo 10. E aí ele insiste de novo na redundância. Se esse Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vocês, também Deus dará vida a seu corpo mortal, porque o Espírito habita nesse corpo. E esse corpo desce para a decomposição, mas num dado dia, Deus fará com que você tenha aquela habitação terrena, linguagem de 2 Coríntios 5, transformada em habitação celestial, o corpo glorificado, um corpo que é espiritual, e aí o Espírito não precisa mais habitar nele. Isso é lindo, né? Glória a Deus. Então, ele vai voltar com outra redundância para dizer no versículo 13, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, sob cujo domínio vocês estão, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E então ele faz uma conclusão do versículo 13. O que significa fazer morrer os atos do corpo? Aqui é que vem, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu disse que alguns entrariam em náusea e outros ficariam muito alegres com esta exposição do versículo 14. É agora. Deus prepare seu coração e seus ouvidos. Isso aqui tem muito a ver e totalmente a ver com a questão da santidade do crente. Cria-se em todos os tempos um modismo de dizer que o que vale é a intenção do coração. Eu fui lá para a balada, eu fui para aquele show, eu entrei lá naquela festa que é quase uma orgia, mas Deus conhece o meu coração. Mas Deus sabe como é o meu coração. Isso aí é o que nós estamos chamando de autoproclamação de genuinidade. Não tem validade nenhuma. A genuinidade é feita pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não é conduzido, não é empurrado nas direções que contrariem a vontade de Deus, que por serem inerentemente mundanas. Então, nós vemos crentes aprovando as escolhas de seus filhos, porque é filho de crente, porque eu oro por ele, porque ele está trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que aqueles outros também fazem. Mas ele é diferente porque eu oro por ele. Ele é diferente porque Deus conhece o coração dele. Conversa fiada. Ele não é diferente. Porque o Espírito de Deus não foi quem o guiou para aquela direção, para fazer aquilo que é inerentemente mundano. E a Bíblia diz que aquilo que é do mundo é inimizade com Deus.
se ele não foi guiado pelo Espírito de Deus, com bastante probabilidade, 150% dela, ele não é filho de Deus. É disso que fala o versículo 14. Se eu sou guiado, e eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus para penetrar antros, onde ele me leva não como consequência da minha escolha, mas por ordem expressa dele, visando a um fim proveitoso. É evidente? É evidente. É uma questão de sabedoria, de inteligência, e não de tapar o sol com a peneira. Todos os que são guiados são filhos de Deus. Em outras palavras, qual é a prova final de que eu sou filho? Porque aquilo em que eu estou, no que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, está sob o domínio do Espírito. Vou repetir para que você durma com esse pesadelo, ou então com essa alegria no seu coração. Aquilo que eu estou fazendo, onde eu estou fazendo e como eu estou fazendo, é a operação do Espírito de Deus. Não é algo que ele está tolerando. É algo que ele está me levando a viver. Eu estou sendo guiado por ele a viver essa realidade. Eu estou sendo guiado por ele porque tudo que ele realiza na minha vida e na sua vida está em direção da minha transformação na imagem de Deus nesse mundo. De tal maneira que vai se cumprir daí a outra redundância, não é redundância, o outro fato estabelecido por Paulo no versículo 17, ele diz, se somos filhos, somos herdeiros. Uma vez herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Aí ele entra como a condicional. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Se de fato, eu disse, aquele reforço com que ele começou tudo no versículo 9, ele usou uma expressão mais forte, ele precisou dela, ele foi buscá-la na língua grega para comunicar esta mensagem. O que Paulo está dizendo é que pode acontecer, não, ele não está dizendo pode acontecer que eu tenha de participar dos sofrimentos de Cristo. Não, ele está afirmando categoricamente que eu vou participar da sua glória se eu participo dos seus sofrimentos. Quero ler um texto para você, para que isso fique mais claro no seu entendimento. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Um texto paralelo a este foi na carta que ele escreveu a Timóteo, onde ele disse, resta um resto de aflições pelo corpo de Cristo. Participe comigo dos meus sofrimentos pelo corpo de Cristo. A teologia da prosperidade e todos os seus derivados que Satanás engendrou e encontrou servos para obedecê-lo e publicá-la, e infectar milhares de pessoas que, coitados, no fim, vão acabar descobrindo que não passam de confessores da apostasia, ela teve a pretensão de dizer que o crente não sofre, a não ser que não tenha fé. Que aquilo que Jesus disse, no mundo tereis aflições, eles colocam sob hipótese. Talvez vocês tenham aflições, mas tenham bom ânimo quando tiverem. Eu venci o mundo. Eles arranjam uma série de distorções do que Paulo chama de outro evangelho. A Bíblia é categórica. Quando desde o anúncio de Jesus, no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Até todas estas colocações do próprio Cristo também, lá em Mateus capítulo 5, e depois Paulo, e depois Pedro, e depois Tiago, todos eles afirmando que sofremos uma aflição que todos os nossos irmãos sofrem no mundo. Eles estão falando de uma verdade que não ficou confinada aos primórdios da igreja, porque ali estavam sendo perseguidos, derramando o sangue que fez gerar a semente do evangelho, como muita gente categoriza e diz por aí, e joga isso lá no passado. Ou então, dos países onde há perseguição. É muito fácil pensar em sofrimento a partir do momento de um antagonismo político, um antagonismo. Não. Uma vez cristão, eu sou deslocado de um mundo que tem domínio sobre tudo que eu faço, realizo, para viver. Eu estou na contramão dos seus princípios e dos seus propósitos. É uma linguagem explícita de Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 1, meus queridos irmãos. E nós temos que voltar a ela.
porque ela precisa ser repetida no nosso entendimento. Vê se você encontra. Eu passei direto de Gálatas. Paulo diz em 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem. A minha versão está dizendo ordem, ou era. Seria a mesma coisa dizer era. Quando seguiam a presente era, a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esta é a realidade do mundo no nosso entorno, que envolve inclusive nossos parentes chegados. Se não está debaixo do domínio do Espírito de Deus, está cumprindo a atuação do príncipe deste mundo. Ele rege isto aqui. Tudo no nosso entorno está sendo regido por ele. Quando as pessoas pensam em santificação e santificação aparente, estão pensando em reclusão, estão pensando em virar eremita da fé evangélica, estão pensando em vestir roupas e coisas que vão dizer aos outros: olha, eu sou crente, eu sou piedoso, isso e aquilo. Mas o interior pode estar cheio de rapina. Não é isso. Também não é aquele outro extremo que eu abordei aqui. Deus conhece o meu coração. A autoproclamação de genuinidade. Ela é falsa, ela é hipócrita, é farisaica. Não. Na verdade, uma vez o Espírito de Deus habitando em mim e me tendo colocado sob o seu domínio, ele me trasladou do império das trevas. Então eu me tornei inimigo dele e ele meu inimigo. Ele vai fazer tudo convergir contra. Ele vai fazer com que eu tenha constrangimentos ou vergonha, não aceitação, com que eu tenha que mudar o discurso, dissimular, disfarçar que eu sou evangélico, ou passar vergonha por ser, né? Quando me compararem, por exemplo, a determinados pastores, porque eu sou pastor, então é tudo igual, a mesma raça, a mesma ralé. Cuidado, não, mas aí você passa vergonha, não é? Ah, é evangélico? Ah, eu conheço, perto da minha casa tem uma igreja evangélica, gente, eles fazem isso e aquilo, perturbam isso e aquilo, entende? Isso tudo traduz sofrimento, humilhação, vergonha, mas eu não estou me referindo somente àquilo que nos acontece por conta de ataques, que é onde se resume a ideia de sofrimento. Por isso que eu comecei a dizer, aqueles que estão em países sob perseguição, aquilo é sofrimento de fato, mas nós temos, todos nós, eles e nós, os que estão sob perseguição e nós que não estamos, temos um sofrimento que é sofrimento de Cristo. E toda esta linguagem que está aqui, lembra que eu falei teste de interioridade? Eu comecei dizendo isso. Toda esta linguagem aqui fala dessa internalização, dessa interioridade, fala desse intimismo, dessa coisa que vem de dentro para fora, para dizer que o seu Cristo, o Cristo é quem você serve, cujos olhos, a Bíblia diz, passeiam por sobre toda a terra, geme com o sofrimento, sofre com o sofrimento, sofre por causa do pecado, sofre por causa da pecaminosidade, sofre quando um crente cai, sofre quando a igreja perde a sua posição, quando ela se torna politiqueira, quando ela vai com uma paixão que não revelou por ele, por homens, para as praças, para as ruas, dizendo, não, eu estou defendendo ideais. Conversa fiada, mundanidade mesmo, paixão temporal, fanatismo que tem tudo a ver com os dois pés colocados dentro da apostasia. Mas quando eu vejo o sofrimento que está aí fora, quando eu vejo a morte, quando eu vejo a humilhação, quando eu vejo o padecimento, quando eu vejo feminicídio, quando eu vejo latrocídio, quando eu vejo pedofilia, quando eu vejo vidas desgraçadas pelas drogas, filhos insolentes, pais sendo arruinados por filhos descuidados, cônjuges adúlteros humilhando seu parceiro ou a sua parceira. Se isso não ecoa aqui dentro, como o sofrimento do meu Senhor, porque ele sofre, algo está errado, deixou de ser construído ou não existe. Há um sofrimento que nos aflige porque foi criado dentro de nós um outro nível de percepção e de sensibilidade neste mundo, não para julgar, mas para interceder por eles como sacerdócio real, que nos torna sensíveis quanto à fome, nos torna sensíveis quanto à miséria, o desemprego, a aflição daqueles que conhecemos e não conhecemos. Abala o coração, tira o sono.
Paulo dizia isso quanto à igreja: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Não consigo pessoalmente, me perdoem colocar de forma tão particular e pessoal, entender crente vazio, insensível com a dor, com a mendicância, com a miséria, com o que estende a mão pedindo alguma coisa. Insensível, arranjando desculpa. Deus eterno, eu considero esse crente miserável. Não participa de sofrimento nenhum. Arranja desculpa. Não perdoa, jogou fora as oportunidades, ou não quer trabalhar, ou não quer isso, não quer. Não te cabe julgar. Você tem, infeliz, dê. Apazigua, alivie. Leva em leveza. Onde está havendo peso e angústia. Porque o seu Senhor te mandou cuidar do seu próximo espancado, jogado na beira do caminho, sem questionar se ele provocou a briga. A verdade é que, se o Espírito me domina, eu sou dominado pelos sentimentos do meu Senhor, e isso gera compaixão e empatia, e me torna misericordioso, e são os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Aí este texto diz, se de fato isso acontece com você, você vai participar da sua glória. E você experimenta um pouquinho dela, não é, Rosinha? Quando uma vez que você vê que alguém que estava lá embaixo se ergueu. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê paz. Quinta-feira vamos fechar em nome de Jesus o capítulo 5 de Romanos, parte 20 do nosso estudo. Estejamos domingo juntos, 17h30, dia 21, será a última mensagem deste ano, celebrando a palavra do Natal. O Senhor te abençoe. Obrigado por sua companhia. Obrigado por me ajudar a cultuar com você nesta noite de sábado. Obrigado por participar desta reflexão nesta palavra. Obrigado pela companhia ao longo do ano. Você é meu estímulo. Quando os textos estão sendo estudados, preparados, pesquisados, meus irmãos, vocês não sabem, às vezes são muitas e muitas horas pesquisando uma palavrinha. Em atenção a essa igreja que está aí, querendo abençoar, querendo compartilhar, querendo dividir. Às vezes o Senhor me traz algo que me ocorre na palavra e eu fico ansioso, inquieto, até que chega o momento de ou escrever ou julgar. Por isso é que me honra muito quem lê o que foi escrito, quem para ouvir o que foi falado. Deus te abençoe. Grande abraço. E até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Já sabe que não teremos live amanhã. Obrigado. Fiquem com Jesus.